Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o tutorial da bolsa Mel. É uma bolsa que eu já postei no meu Instagram faz um tempo. Tem até um vídeo antigo lá no IGTV. Mas como vocês sabem, a gente está sempre evoluindo, então a didática está melhor. E tem alguns detalhes que eu coloquei nessa nova versão. Por isso eu decidi gravar um vídeo novo. Ela é muito legal porque pode ser feita em fio de malha, em fio náutico, barbante, barroco, enfim, o fio que você gosta de trabalhar ou que já esteja acostumada. E também é muito fácil de adaptar para outros tamanhos, então ela pode ser desde uma carteira até uma bolsa grandona. Eu vou mostrar para vocês os materiais utilizados, que fica aqui como uma sugestão. E também convido vocês a visitarem os sites dos fornecedores e conhecer as peças deles, os materiais que eles vendem, que são peças assim, são materiais maravilhosos e eu indico com certeza. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações para ficar sabendo das novidades. Deixe seu like aqui, seu comentário, que isso é muito importante para mim. Eu vou fazer a bolsa Mel com fio de malha da Fios Kiki. Para quem não conhece, a Fios Kiki produz fio de malha, então o fio tem a mesma espessura o rolo inteiro. É um fio que tem poliéster e viscose na composição. É um fio super leve, deixa a bolsa leve, dá um caimento legal. Não tem imperfeição, não tem emenda, não tem cola no rolo inteiro. Você vai utilizar o rolo inteiro, não vai ter desperdício, tá? Esse aqui é o de 23 milímetros, mas eles produzem fios de outras espessuras também, mais fina ou mais grossa. Tem o site deles na descrição do vídeo, eles têm uma cartela incrível de cores. Para o fio de 23 milímetros, eu vou usar a agulha de 8 milímetros, mas pode ser que você prefira usar 7, depende do seu ponto, tá? Eu vou usar 8. E aí, você precisa de uma tesoura, agulha de tapeceiro, se você tiver, tá? Pra fazer o acabamento. Se você não tem, não tem problema, dá pra fazer com agulha de crochê mesmo. Então, bora começar. Vou começar fazendo a corrente. A altura, na verdade, a medida dessa corrente, eu vou fazer uma corrente de 40 centímetros. A medida dessa corrente, dobrada ao meio, vai definir a altura da bolsa. Então, teoricamente, a minha bolsa vai ter 20 centímetros de altura. Se você quiser fazer maior de altura, você começa uma corrente maior do que 40 centímetros. E a quantidade de carreiras que eu vou fazer no decorrer do vídeo vai definir a largura dessa bolsa. Então, a bolsa Mel é legal porque você consegue fazer pequena, fazer uma carteirinha, ou uma bolsa de mão, ou de repente até uma bolsa grande, utilizando o mesmo padrão. É só você mudar o número de correntes iniciais e depois o número de carreiras. Eu vou começar aqui, não adianta eu te falar o número de correntinhas, porque eu vou fazer até atingir a medida de 40 centímetros. A única coisa importante é que você faça um número par de correntes. E tenha cuidado para fazer as suas correntes bem bonitinhas, todas no mesmo tamanho, para a peça não ficar torta. Terminei a minha corrente e provavelmente alguém vai me perguntar, então só para vocês saberem, tem 32 correntes aqui, mas não precisa seguir o mesmo número de correntes, até porque pode ser que você esteja usando outro fio ou outra agulha e vai dar diferença na medida, então não se prenda a isso, tá? Terminei a corrente, eu faço mais uma porque eu preciso virar e voltar preenchendo essa corrente com pontos baixos. E aí, onde eu vou pegar, a alcinha que eu vou pegar é essa aqui que fica em cima da corrente, porque eu quero deixar a correntinha de baixo aqui livre. Então, eu venho já nessa primeira alcinha da corrente que está fora da agulha, não é essa da virada, tá? É essa primeira aqui, coloco a minha agulha e faço o primeiro ponto baixo da carreira. E vou pegando
as alcinhas de cima e fazendo um ponto em cada corrente. E aí, toma cuidado para não fazer essa carreira muito apertada, não deixa seus pontos apertadinhos. Não tenha medo de esticar essa laçada aqui para o ponto pegar a altura certinha, porque senão o ponto vai ficar enforcado. E a hora que você terminar a sua peça inteira, você vai ver a diferença. Então, é só colocar um ponto em cada correntinha, pegando nessa alcinha de cima. Só para você entender como eu pego na alcinha de cima, a corrente embaixo fica perfeita. Depois, na hora de fechar a lateral da bolsa, você vai perceber o porquê eu começo assim. Essa última corrente aqui, que também é o nozinho inicial, tem que ter um pontinho nele também, tá? Não esquece. Aí, eu terminei de preencher a minha corrente. Toda vez que eu termino uma carreira, eu faço uma correntinha para subir e viro meu trabalho. Então, toda peça retangular que eu faço, ou esse padrão de ida e volta em ponto baixo, eu sempre faço essa correntinha no final, tá? Bom, terminei, vou para a segunda carreira. Um detalhe muito importante que você vai usar pro vídeo inteiro, assim, pra produção inteira dessa bolsa, nessa parte. O primeiro e o último ponto da carreira sempre serão pontos baixos normais, que é o ponto baixo normal. É o ponto baixo pegando as duas alcinhas. Faz o ponto baixo. Ok, o primeiro é ponto baixo, sempre vai ser. Os próximos pontos, eu vou pegar na alcinha de trás da correntinha que fica em cima do ponto. A carreira toda, exceto, vou repetir para você guardar, exceto o primeiro e o último ponto de cada carreira. Em todas as carreiras vai ser assim. Então, aqui eu pego na alcinha de trás. Até o penúltimo ponto. Ó, cheguei no penúltimo ponto, pego na alcinha de trás. No último ponto, pego as duas alcinhas para acabar essa carreira. Terminei? Faço a correntinha para subir e viro. Aí, vai ser a mesma coisa. O primeiro ponto, faço ponto baixo pegando nas duas alcinhas. Os demais, sempre pegando na alcinha de trás. Então, a cada vez que você virar para começar uma nova carreira, você segue esse padrão. O primeiro e o último ponto, pegando as duas alcinhas, e os pontos do meio, pegando na alcinha de trás da correntinha que fica em cima do ponto.
Aqui, penúltimo e o último pegando as duas alcinhas. Então, não tem segredo, a bolsa toda é assim. Faço a correntinha para mudar de carreira, virei, primeiro e último ponto pegando nas duas alcinhas, os demais sempre na alcinha de trás. Você fazendo isso em todas as carreiras, ele vai dar esse efeito sanfonadinho, que é isso que vai dar o efeito na bolsa. Aí, para vocês entenderem, como eu comecei a corrente com 40 centímetros, dobrando, eu vou ter uma bolsa de mais ou menos, tá? Sempre aproximado, pode ser que dê um pouquinho mais. 20 centímetros. E à medida que eu for fazendo as carreiras, a minha bolsa vai crescendo a largura dela, tá? Bom, eu vou fazer uma bolsa com mais ou menos 25 centímetros. 25, mais ou menos, porque eu não quero uma bolsa muito pequena. Mas você pode fazer o tamanho que você gosta ou o tamanho que você acha mais legal. Aqui, então, eu só segui o padrão até atingir as carreiras. E chegando na última, eu mostro para vocês como eu finalizo. Aqui eu terminei as minhas carreiras. Ela tá com 23 centímetros, mas ainda falta fazer a última. Um detalhe para você ver se a sua bolsa não tá ficando torta, coloca ela em cima de uma mesa ou em algum lugar plano e veja se as carreiras estão subindo retinhas. Se você tiver com dúvida, se sua carreira estiver abrindo ou diminuindo, conta os pontos para ver se você não fez um pontinho a mais ou a menos. E só toma cuidado para não deixar os seus pontos muito frouxinhos, porque essa trama já é uma trama que deixa a bolsa mais abertinha, porque ela fica meio sanfonadinha, tá vendo? Então, é só tomar esse cuidado. Bom, depois de fazer as carreiras e chegar mais ou menos nos 23 centímetros, afinal, a quantidade de carreiras define a largura dessa bolsa, porque quando eu dobrar, vai chegar na largura que eu falei, mais ou menos 25 centímetros, que é o que eu vou deixar essa bolsa aqui. Eu tenho que fazer a última carreira dessa etapa em ponto baixo normal para igualar a primeira carreira aqui, que foi ponto baixo. Então, eu vou fazendo as carreiras, pegando na alcinha de trás. Quando eu chegar mais ou menos no tamanho que eu quero e a peça estiver já na carreira para fazer do lado correto do ponto, aí eu termino com a última carreira em pontos baixos. Então, essas duas carreiras, a primeira e a última, elas têm que estar do mesmo lado, tá? Senão vai ficar diferente e não vai ficar um acabamento legal. Aí, aqui é só fazer um ponto baixo em cada ponto de base, pegando as duas alcinhas, para finalizar essa parte da bolsa. Pronto, terminei a carreira inteira em ponto baixo, então ela ficou igual à primeira. Agora, o que eu vou fazer? Vou cortar esse fio aqui, porque eu já vou arrematar essa parte. Porque a próxima etapa vai ser fazer a aba e costurar a lateral dessa bolsa para deixar ela fechadinha. Então, aqui eu vou deixar sobrar um pedaço de fio. E já vou arrematar esse fio aqui, ó. A agulha de tapeceiro, ela é ótima para esse arremate, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode arrematar com agulha de crochê também, que fica bom. Aqui é só esconder o fio na parte de trás. Lembrando que o avesso da primeira e da última carreira é o avesso da bolsa. Só para você
conseguir visualizar, para ficar mais fácil para colocar os arremates pro lado avesso, que aí vai ficar por dentro da bolsa. Aqui é só esconder e colocar em pontinhos aleatórios, de uma forma que não apareça. E aí, para ficar mais seguro, você usa uma cola universal, que muita gente usa, às vezes eu uso também, ou você pega agulha e linha da mesma cor do fio que você tiver, ou uma cor bem parecida, costura aqui, dá uns pontinhos, e aí você corta o fio que sobrou, e dessa forma o seu arremate não vai soltar. A pontinha aqui do nozinho inicial também, esconde, deixa bem bonitinho. Já deixa o acabamento dessa parte aqui pronta. Quando a bolsa é feita em etapas, ao terminar uma etapa, se você já fizer o arremate, fica bem mais fácil, porque aí você chegou no final da bolsa, sua bolsa já tá praticamente pronta. Aí aqui é só esconder mais um pouquinho e finalizar, ou com cola ou com pontinhos. Agora eu vou fazer a costura dessas laterais. Deixa eu cortar meus fios aqui. Vou costurar as laterais dessa bolsa. Aí você vira a sua bolsa do avesso. Então, só para você se achar, a última carreira e a primeira tem que ficar do lado avesso, tá? Fecha ela assim. E eu vou fechar essa lateral fazendo ponto baixo. Então, vou pegar meu fio aqui. Vou começar aqui, ó, da abertura da bolsa. Eu vou pegar a alcinha de fora dessa corrente. Fora é o que tá pra cá e dentro é o que tá aqui dentro da bolsa, tá? Então, eu pego a alcinha de fora desse lado, a alcinha de fora do outro lado, laço o fio aqui e faço um ponto baixo. E aí, você já pode até prender junto esse fio que tá sobrando, depois é só arrematar o que sobrar. Próximo ponto, alcinha de fora do próximo. Faz o ponto baixo. E aqui é só ter atenção para pegar a alcinha certinha, as alças de fora. Faz com calma, que dá certo. Por que a alcinha de fora? Porque quando a gente desvirar, ó, vai ficar um acabamento bonitinho. Depois vai dar pra ver melhor. E aqui, já dá pra saber o porquê eu peço pra começar com o número par na sua corrente inicial. Porque como a gente tá costurando aqui a lateral, a gente tá pegando uma alcinha de cada ponto de cada lado, certo? Então, se eu fiz uma corrente de número par, aqui no final não vai sobrar nenhum ponto sozinho. E aí, a lateral vai ficar perfeita, o acabamento vai ficar muito bonito e a bolsa não fica tortinha, tá? Então, por isso que eu falo lá no começo para fazer uma corrente com o número par, independente do número. Aí, vai depender do tamanho que você quer, a altura dessa bolsa. Ó, então, vai ficando uma carreira de ponto baixo, mas vai ficar por dentro da bolsa. Então, não tem problema. Encontra as alcinhas. Ó, eu tô chegando no penúltimo. Vou deixar esse fiozinho de fora só pra não atrapalhar a visão. Tô pegando o penúltimo. E nesse último aqui, os dois pontos ficam parecendo um Vzinho. Você também vai pegar a alcinha de fora de um e a alcinha de fora de outro. Ó, fica um Vzinho mesmo, é normal.
e fecha com o ponto baixo. Deixa sobrar um pedacinho de fio e corta. Solta aqui o ponto. Aqui eu vou amarrar, mas aqui você também tem que fazer aquele arremate, esconder os pontinhos, faz o acabamento como você fez na outra etapa. Só para você ver como ficou do outro lado. Aí, quando você desvirar a sua bolsa, você arruma ela bonitinha. E olha só como fica, tá vendo? Como a gente pegou só em uma alcinha do ponto, ele dá essa lateral aqui, esse acabamento, fica marcadinho, fica a bolsa fica retinha. Fica ótimo, né? Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Do avesso, fecha os pontos, começando aqui pela abertura, faz a carreira de ponto baixo, pegando sempre as alcinhas de fora do ponto, e aí os dois lados vão ficar iguais. Arremata os fios bonitinho, e próxima etapa vai ser a aba. As duas laterais ficaram prontas. A hora que você desvirar a sua bolsa, coloca a mão por dentro e põe o cantinho pra fora, porque quando você desvira, às vezes a bolsa fica assim, tá? Então, põe a mão aqui por dentro pra ela pegar o formato certinho. Ela tem que ficar retinha aqui dos lados. E agora, a aba. Como a gente vai fazer? Vou fazer direto na bolsa. A única coisa que você precisa se atentar é contar os pontos ou contar as carreiras dos dois lados para a aba ficar bem centralizada. E outra coisa que eu gosto de fazer nessa bolsa aqui é deixar a aba mais para dentro. Eu digo assim, deixar um espacinho aqui dos lados. Eu não vou fazer a aba logo aqui na lateral dessa bolsa. Então, o que que eu conto? Tá vendo que aqui tem o ponto baixo, a carreira de ponto baixo? Eu conto, aqui nele seria um espacinho, 1. A carreira do avesso, 2. Eu vou colocar minha aba no terceiro espacinho aqui. Aqui do outro lado, dá uma diferença, porque essa bolsa é feita em ida e volta, então, as duas pontas não ficam idênticas. Mas aí você vai contar os buraquinhos. Então, o primeiro ponto seria 1, o segundo aqui e o terceiro é onde você vai colocar a sua agulha. Então, você percebe que de um lado é a carreira do avesso e do outro lado é a carreira do lado correto. Vocês conseguem entender isso? É só esse cuidado que você tem que ter. Aí, centralizou direitinho? Você pode colocar um marcador ou algum fio para você não se perder aqui, tá? Bom, vamos começar. Tanto faz um lado ou outro. Coloco a agulha aqui no ponto, deixo sobrar um fio, tá? Um pedaço de fio. Puxo o fio aqui, vou fazer um ponto baixo. Aí, você segura esse ponto aqui para deixar esse primeiro pontinho apertadinho, tá? Faço uma correntinha. Segura o fio para ficar apertadinho. E vou fazendo um ponto baixo em cada espacinho aqui, que seria um ponto baixo em cada carreira. Eu já tô prendendo o fio do início aqui nessa aba. Mas se você tiver dificuldade ou não quiser fazer isso, depois você arremata. Só toma cuidado para não deixar esses pontos muito largos. Terminou de fazer a sua primeira carreira da aba, dá uma conferida, vê se está centralizada, conta de novo os espacinhos. Se tiver errado, desmancha, faz de novo, tá? Deu tudo certo?
Terminei a carreira, faço a correntinha para subir, igual fiz na bolsa. E volto colocando um ponto baixo em cada ponto de base. Então, a aba vai ser toda assim. Carreiras de pontos baixos, até atingir um tamanho que você consiga virar, trazer ela pra cá e fique mais ou menos na metade da bolsa. Aí é de gosto. Se você quiser uma aba mais curtinha ou quiser maior, fica do seu gosto, você faz do tamanho que você goste mais. Aí, atenção para o último ponto. Lembra que a gente começou com um ponto e uma corrente? Essa corrente, ela formou um espaço aqui para você poder colocar o último ponto dessa carreira. Porque se você não fizesse essa correntinha aqui, você até conseguiria colocar esse ponto no primeiro pontinho lá, mas ele ia ficar mais apertadinho e a aba poderia ficar torta. Então, na dúvida, conte os pontos para sua aba ficar bem retinha. E aqui é só fazer as carreiras. Faz direitinho, faz devagar, para a sua aba não ficar com muitos buraquinhos. Tenta não apertar esses pontos. Fez o ponto aqui, ó, esticou o ponto, ajusta a laçada da agulha, não deixa essa laçada larga. Se você deixar ela larga e fizer o próximo ponto, olha o buraco que vai ficar na sua peça. Então, sempre ajuste a laçada que tá na agulha. Não ficou bom? Desmancha, faz de novo. Aqui é só seguir. Vou fazer a minha e já mostro o tamanho que ela vai ficar. Terminei a minha aba, só para vocês terem uma noção, ela tem 9 carreiras, contando com essa carreira de início aqui. E de comprimento, ela ficou mais ou menos com 13 centímetros. Mas vai depender do tamanho que você vai fazer sua bolsa, então você veja o que fica proporcional para sua peça. Aí, qual que é o próximo passo? Os acabamentos. Eu já fiz os arremates e a bolsa em si já tá pronta. Se você quiser deixar ela assim, sem nenhum enfeite, ela fica linda também. Você só precisa colocar um fecho, uma alça, se você for usar, ou se você for comercializar como uma bolsa para usar tiracolo, uma bolsa lateral. Bom, eu quero falar sobre acessórios com vocês agora. Eu vou usar esse fechinho de imã. Ele é como se fosse um botãozinho. E aí, você consegue prender um lado na aba. Você pode ou costurar ou passar o fio aqui por essa argolinha, que é como se fosse aquelas argolinhas de chaveiro. Então, põe um lado aqui na aba e o outro lado aqui na bolsa, só direcionar para ficar certinho. E a alça, eu vou usar essa alça cinza aqui, ela é de couro, junto com essa argola articulada para prender na bolsa. Esses acessórios são da CS Badulax. Eles têm muitas opções de alças, tem outras cores, outros materiais. As ferragens também tem em outros banhos, tem dourado, tem ouro velho, enfim, são acessórios que eu recomendo. Tem link deles também na descrição do vídeo. E eu escolhi a alça cinza, porque essa bolsa coral aqui, ela já é bem alegre, bem coloridona, então eu vou colocar uma alça mais discreta. E vou colocar na minha aba um tassel. Mas se você não gosta, não tem problema, ou se você quiser colocar um outro enfeite, use a sua criatividade. Eu escolhi um tassel rosa.
que é para deixar essa bolsa bem verão mesmo. E aí, eu vou prender ele bem aqui no centro da minha aba. Eu não vou mostrar o tutorial do tassel, porque aqui no YouTube vocês encontram muitos tutoriais. É só escrever tassel no campo de pesquisa que aparece em vários vídeos. E agora é só colocar o fechinho, as alças e o tassel e já mostro ela pronta para vocês verem como ficou. Só para você ver como fica esse fechinho de imã, ó, ele fica na alcinha do ponto, fica soltinho, e aí você vem com a outra parte aqui e ele mesmo já encaixa um lado no outro. E aqui a bolsa já está pronta com o tassel rosa que eu coloquei e alça de couro. Se você não quiser esse fechinho aqui, lá no site também tem esse botão imantado, que é costurável, também super prático de colocar. Tem outras cores também e outros tamanhos, você encontra tudo lá no site da CS Badulax. E a bolsa ficou pronta. Como eu falei no início do vídeo, ela ficou com aproximadamente 26 centímetros de largura, ficou até um pouquinho maior, e 23 de altura, tá? Os tamanhos no crochê são sempre aproximados. Ah, e por que eu falei de fazer a aba mais pra dentro da bolsa? Porque aí, na hora de você colocar a argola, por exemplo, se você vai usar essa argola aqui para colocar a alça, você tem esse espaço. E aí, a argola não fica brigando com a aba. E é isso. O legal dessa bolsa é que você consegue fazer do tamanho que você quiser, do material que você quiser. Essa aqui foi feita com o fio Kiki, é um fio de malha. Mas eu tenho outra aqui que foi feita com fio de poliéster. Dá pra fazer em fio náutico, fica perfeita também. Dá pra fazer com barbante, dá pra fazer com o fio que você quiser, que você já estiver acostumada. E aí, é só você adaptar os tamanhos conforme o fio que você vai usar. Esse foi o tutorial da bolsa Mel. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo.